Phantasmagoria é considerado o primeiro filme de animação de todos os tempos. Produzido em 1908, é um dos primeiros exemplos de animação desenhada à mão. Mas você sabia que os povos antigos divertiam as crianças com desenhos animados há cerca de 2,6 milhões de anos? Um novo estudo revela que eles foram os primeiros a fazer as imagens parecerem animadas. Mas como? Esculpiam figuras de animais em pedras e as colocavam ao redor de fogueiras. Quando a luz começava a saltar, aqueles bichos antigos simplesmente não conseguiam fazer nada a não ser sacudir o esqueleto e dançar. As gravuras pré-históricas ganhavam vida à luz bruxuelante do fogo, com os animais entrando e saindo de foco como se estivessem prontos para a festa. Imagine como era divertido para as famílias pré-históricas sentar ao redor de uma fogueira e criar essas obras animadas. Acontece que até mesmo algumas das antigas pinturas murais e esculturas encontradas em cavernas foram inspiradas por sua aparência na luz em movimento e nas sombras das chamas. Então, basicamente, essas gravuras antigas foram feitas para ganhar vida quando a luz do fogo as atingia. E agora os pesquisadores fizeram um filme mostrando esse efeito legal em um modelo 3D de algumas figuras de cavalos. O estudo diz que nossos cérebros estão programados para ver coisas em movimento na mudança de luz, por isso que essas gravuras provavelmente eram importantes para nossos ancestrais. Em outras palavras, o pessoal do tempo das cavernas dizia: "Ei, vamos esculpir algumas coisas legais nesta rocha e quando acendermos o fogo, parecerá que está se movendo." E hoje esses cientistas falam: "Isso é incrível! Vamos fazer um filme para mostrar isso, galera!" Andy Needham e seus colegas usaram digitalização moderna e tecnologia de realidade virtual para estudar 50 rochas planas esculpidas feitas de calcário, chamadas plaquetas. Elas foram encontradas no sul da França em 1800 e agora estão em um museu em Londres, cobertas por 77 entalhes realistas de todos os tipos de animais, como cavalos, renas e cabras montesas. Aparentemente, o Homo sapiens, com muito tempo disponível, fez essas figuras entre 16 mil e 12 mil anos atrás. Needham percebeu que muitas das rochas esculpidas foram danificadas pelo fogo, algumas cobertas de cinzas brancas, outras secas ou fraturadas por causa do calor. Após um exame mais detalhado, ele descobriu faixas cor-de-rosa de descoloração, resultantes de depósitos de ferro na pedra. O mais interessante é que as gravuras de animais eram frequentemente sobrepostas umas sobre as outras, às vezes até fundidas ou encaixadas umas nas outras, como uma espécie de quebra-cabeça de animais pré-históricos. Em vez de jogar fora o velho e começar de novo, os antigos artistas pegaram partes do corpo de animais para criar novos híbridos. Por exemplo, uma das rochas retrata um cavalo e uma criatura semelhante a um gado selvagem conhecida como bovídeo. Nesta obra-prima da arte pré-histórica, o abdômen e o pescoço do cavalo se tornam as costas e o pescoço do bovídeo, enquanto a cabeça do cavalo forma a orelha do bovídeo. Que forma criativa de reciclar! Os pesquisadores acreditam que as rochas pré-históricas de Mount Estrach foram usadas como entretenimento no horário nobre de nossos ancestrais. Mais de uma pessoa talhou os animais. Indivíduos de diferentes níveis de habilidade mostraram sua glória artística e foi um esforço em grupo. O fato de essas rochas terem sido encontradas juntas também sugere que era uma atividade comunitária. Então, é como se todas as famílias estivessem reunidas em torno da TV, esculpindo pedras e torcendo por seus animais entalhados favoritos. Quem precisa da Netflix quando se tem uma TV paleolítica? As gravuras nessas rochas e os sinais de que foram expostas ao calor sugerem que foram criadas para parecer que estavam em movimento. Às vezes você vê animais diferentes em poses distintas, então um ganha vida, depois o outro e então mais um. É como uma versão da Disney da Idade da Pedra. Técnicas semelhantes podem ter influenciado algumas das antigas pinturas rupestres, como as da deslumbrante caverna Chauvier, no sudeste da França. Os retratos de animais também são sobrepostos, e alguns parecem ter sido aquecidos por fogos embaixo deles, o que significa que nossos ancestrais pré-históricos podem ter sido os primeiros animadores do mundo. Tudo bem, já que falamos sobre o passatempo favorito dos jovens, vamos fazer uma viagem no tempo para descobrir os brinquedos mais antigos do mundo? Um deles foi uma simples bola feita de barro e encontrada nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Pode parecer simples, mas nossos ancestrais brincavam com ela desde 3000 a.C. Naquela época, porém, não havia videogames sofisticados ou jogos de tabuleiro elaborados, então uma bola era o auge do entretenimento. Mas os mesopotâmios não eram os únicos a se divertir. Na Grécia Antiga, as crianças se divertiam com bonecas de barro. No Egito, elas tinham brinquedos em forma de animais, mas também bonecas feitas de materiais como argila, papiro e marfim. Sabe o mais impressionante sobre essas bonecas? Elas tinham membros móveis. Isso mesmo, nossos ancestrais tinham bonecas articuladas antes que fossem moda.
Mas nem tudo é diversão e jogos. Os brinquedos também tinham um propósito prático antigamente. Na verdade, muitos dos que foram descobertos pelos arqueólogos foram realmente usados para ensinar habilidades importantes para as crianças. Por exemplo, as egípcias brincavam com bonecos com formato de médicos, o que as ajudava a aprender sobre medicina e saúde. E não vamos esquecer dos passatempos que serviram para treinar futuros guerreiros. Na China antiga, os pequenos brincavam com cavalos e carruagens de brinquedo, o que os ajudava a se preparar para uma vida de batalha. Fale sobre começar com uma vantagem em sua carreira. Passando para os jogos de tabuleiro primitivos, que existem há mais de 5.000 anos. O mais antigo é chamado de Sienet e foi descoberto em antigas tumbas egípcias. É um pouco como um cruzamento entre xadrez e gamão, e era tão popular que foi praticado por mais de 2.000 anos. Isso que é um jogo com poder de permanência. Mas não nos esqueçamos do entretenimento para os mais novos. Arqueólogos encontraram chocalhos e apitos antigos, que eram usados para prender a atenção dos membros ainda mais jovens de suas famílias. E se você pensou que a coleção do seu filho era impressionante, espere até ouvir sobre a antiga princesa egípcia que tinha mais de 100 brinquedos de madeira em seu quarto. Só que talvez o mais surpreendente de todos tenha sido o ioiô. Isso mesmo, ele existe há mais de 2.000 anos. Foi inventado pela primeira vez na Grécia Antiga e frequentemente utilizado em batalha, acredite ou não. Porém, eventualmente, as pessoas perceberam que era muito mais divertido apenas brincar com ele e fazer truques. As bolas de gude também divertem as crianças e alguns adultos há milhares de anos. Arqueólogos encontraram evidências de mármore que datam de cerca de 5.000 anos na civilização do Vale do Indo. Naquela época, os mármores eram feitos de todos os tipos de coisas. Quer dar um palpite? Ok, vou te dizer. Caroços de frutas e pequenos pedaços de pedra polida. Isso mesmo, aquelas crianças antigas estavam ficando inventivas com suas criações. Alguns artesãos foram além e criaram mármores de barro. Vamos voltar aos antigos egípcios e seus adoráveis barcos em miniatura feitos de marfim, madeira e argila. Eles podem ser considerados brinquedos, mas também pretendiam representar a passagem para o outro lado. As crianças vikings também tinham tipos semelhantes de itens. Um barquinho de madeira com mais de 1.000 anos foi encontrado em uma fazenda perto da costa da Noruega. Parecia uma embarcação de verdade e teria sido a coisa mais legal. Assim como as crianças de hoje enlouquecem com carros de corrida e drones. Você pode imaginar os pequenos naquela época exibindo seus barquinhos para seus amigos. Muitos desses brinquedos ainda são muito divertidos de se brincar hoje. Há muitos outros deixados de lado, como os soldadinhos de chumbo e peões. Quer saber mais sobre engenhocas antigas ou dos primórdios do cinema? Um trem enorme está correndo pelos trilhos, os freios guinchando. Em poucos segundos, um enorme pedaço de aço de 1.000 toneladas colidirá com o ônibus que está preso no cruzamento da ferrovia. Só um milagre pode salvar as pessoas. Espere, o que é isso? Momentos antes do choque, uma figura humana aparece. A pessoa está voando da montanha próxima com um propulsor a jato nas costas. Seu corpo é protegido por um exoesqueleto. O traje é semelhante à armadura de um cavaleiro e torna a pessoa incrivelmente forte. Ela pousa na frente do trem e pressiona as mãos na frente dele. O exoesqueleto absorve o impacto. As rodas guincham como loucas. Em seguida, um assobio alto e... a poucos metros de distância do ônibus, o trem finalmente para. As portas do veículo não estão funcionando. Ninguém consegue sair dele. O herói tira um sabre de luz do cinto e abre uma nova porta. Esse cenário pode parecer fantástico demais, mas muitas coisas legais, antes vistas apenas nos quadrinhos e filmes, agora são realidade. O exoesqueleto Sarcos Robotics torna o operador 20 vezes mais forte, reduz a probabilidade de lesões e não restringe o movimento. Este modelo é apenas um dos muitos exemplos. Em um futuro próximo, esses mecanismos aparecerão nas ruas e se tornarão tão familiares quanto drones ou hoverboards. Com esse traje, você consegue resgatar pessoas e levantar uma geladeira sozinho para o andar de cima. Mas a armadura parece incompleta se não puder voar. Richard Browning é o fundador da Gravity Industries, uma empresa que desenvolve propulsores a jato. Ele também é o piloto-chefe de testes. Seu aparato consiste em um grande motor a jato nas costas e 2 pequenos em cada braço. A pessoa vestida com ele parece um personagem de um filme de ação de ficção científica. Se você pesa menos de 90 quilos, esta mochila lhe permitirá voar. O preço? No momento custa $440 mil para fazer um. O sabre de luz é o significado da ciência divertida.
Várias gerações de cientistas, blogueiros e fãs de Jedi estão tentando criar sua marca registrada. O principal concorrente para o sabre de luz é o plasma de alta energia. A força do campo magnético ajudará o plasma a manter sua forma no ar. Mas há um problema. Para fazer o sabre funcionar, você precisará carregar muitos equipamentos. E não vamos esquecer a radiação ultravioleta e o calor que vem do plasma quente. A Burner Metal Vapor Torch é atualmente a melhor alternativa à espada Jedi. Esse dispositivo corta uma porta de metal em poucos segundos, mas praticar esgrima com uma tocha não funcionará. O manto que torna uma pessoa invisível não é mais uma fantasia. A empresa canadense Hyperstealth Biotechnology Corp desenvolveu um tecido que fará qualquer um desaparecer. Não há mágica no funcionamento do manto. Apenas a boa e velha física. Essa capa de invisibilidade cria uma ilusão de ótica que esconde o usuário de olhares indiscretos. Desde 1985, o hoverboard recebeu muita atenção das pessoas do mundo todo. E os inventores tentam recriar esse design há décadas. Muitas empresas desenvolveram seus próprios designs de skate voador. Existe um hoverboard alimentado por um fluxo de água, combustão de querosene, eletricidade ou hélices giratórias. O ArcSpax Handle é o mais próximo do protótipo de ficção científica. O modelo pode voar em todas as direções, virar e frear. Isso é possível devido a dois campos magnéticos que se repelem. Em 1947, os engenheiros americanos analisaram o carro e acharam que ele era sem graça. Ou que talvez pudessem fazê-lo voar. Ótima ideia! O resultado do trabalho deles foi o modelo 118 Conv Air Car. A grosso modo, eles pegaram um veículo de passageiros e prenderam um avião com uma hélice no teto dele. Empresas de todo o mundo continuam investindo milhões de dólares no projeto de um automóvel voador. Embora os modelos atuais delas pareçam mais com drones ou helicópteros. Muitos pesquisadores têm certeza de que nunca construiremos um carro voador. É muito caro e perigoso. Quem sabe, no século XIX, as pessoas diziam que essas carroças de 4 rodas nunca substituiriam um cavalo. Mas hoje, um passeio confortável de automóvel pela estrada é sempre melhor do que andar a cavalo na pradaria. Enquanto alguns engenheiros tentam fazer os carros voarem, outros tornam possível que não seja mais necessário um motorista. O computador assume os controles. Se você precisar ir a um supermercado ou a um restaurante, seu automóvel autônomo escolherá o melhor caminho. Ele também sabe estacionar. Eu deveria ter começado com isso. O veículo percebe os outros usuários da via graças a sensores, câmeras de vídeo e poderosos processadores de computador. E também nota os semáforos e sinais de trânsito. O projeto Robotaxi é um dos mais promissores na área. Muito provavelmente, nos próximos 10 a 20 anos, as autoescolas se tornarão uma coisa do passado. Por milhares de anos, os povos antigos sentavam-se perto de fogueiras e olhavam para o céu estrelado. Nossa civilização já explorou o espaço, mas ainda há mais perguntas do que respostas. 600 astronautas já estiveram no espaço em 60 anos. Destes, 7 são turistas que visitaram a Estação Espacial Internacional. Pelo direito de ver nosso planeta de uma altura de 400 quilômetros, você pode pagar 50 milhões de dólares. A SpaceX e seu proprietário Elon Musk estão dispostos a começar uma colônia em Marte até 2050. 1 milhão de pessoas se estabelecerão na primeira cidade marciana. Você não precisa embarcar em uma nave espacial para se sentir em outro planeta. 80% dos oceanos do mundo são inexplorados e não mapeados. Os fabricantes de embarcações marítimas oferecem explorar o fundo do mar com conforto. Para isso, desenvolveram projetos de iates submarinos que combinam conforto e segurança. O submarino privado Migalu M5 é tão longo quanto o Monumento de Washington e pode ficar submerso por 4 semanas. O kit inclui um hangar com helicóptero, jet skis e mini batiscafos. Ainda não há compradores, mas é apenas uma questão de tempo. Imagine que você é um mergulhador que desceu até o fundo do oceano. Há toda aquela escuridão ao seu redor, mas a lanterna dá um jeito nisso. Você respira um líquido que enche o capacete até os olhos. Espere, o quê? Não conseguimos respirar água ou, por exemplo, refrigerante, porque essas substâncias não têm oxigênio suficiente, e não porque são líquidas. No futuro, os mergulhadores irão respirar líquidos enriquecidos com oxigênio. Isso também permitirá mergulhos profundos.
A empresa americana Second Sight Medical Products desenvolveu um olho artificial capaz de restaurar a visão de uma pessoa cega. Ele é chamado de Argus 2. Na verdade, é um implante de retina eletrônico e o primeiro passo na criação do olho biônico. Talvez no futuro seja capaz de aumentar e diminuir o zoom dos objetos, tornar a imagem clara ou ligar a luz infravermelha. Os óculos de realidade aumentada ainda não atingiram a perfeição técnica. A maioria dos futuristas está confiante de que eles mudarão nosso mundo, assim como a internet fez. Porque você precisa de uma TV ou computador? Ao seu comando, os óculos baixarão uma tela virtual de qualquer tamanho à sua frente, com sua série de TV favorita. O mesmo se aplica a móveis, roupas e pratos. Tudo isso será substituído por coisas virtuais. Os óculos de realidade aumentada poderão digitalizar qualquer item ao seu redor e fazer com que pareça do jeito que você preferir, a menos que os tire, é claro. Hoje você tem uma paisagem mediterrânea na sua janela, e amanhã uma vista da Times Square. Discos rígidos e unidades ópticas de computador armazenam enormes quantidades de dados, mas essa tecnologia não é confiável. Com o tempo, os discos tornam-se ilegíveis. Os cientistas quase resolveram esse problema. Eles aprenderam a escrever dados eletrônicos no DNA de bactérias vivas. Processos biológicos ocorrem dentro de cada célula viva. Os pesquisadores conseguiram programá-las usando métodos de sistemas de computador. Nanobots aparecerão nos próximos 10 anos. Em filmes e quadrinhos, os vilões são cada vez mais associados a essa tecnologia. No mundo real, os nanobots serão usados na medicina. Cada robô não é maior que uma molécula. Ao lançar um monte deles no corpo humano, será possível monitorar a saúde e a condição física dos pacientes. E provavelmente a melhor coisa sobre nanobots é que eles podem ser impressos em 3D. Clonar um dinossauro pode não parecer uma boa ideia nos filmes. E os cientistas de verdade dizem que isso nem é uma opção. Os genes podem ser usados para clonagem se não tiverem mais de 1 milhão de anos. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. Mas também existem outros animais. Há uma grande probabilidade de que mamutes reapareçam na Terra nos próximos 50 anos. Assim como rinocerontes lanudos e até tigres dentes de sabre. Os especialistas planejam implantar material genético de animais extintos no DNA dos existentes. Elefantes, rinocerontes e tigres. Em filmes de ficção científica, muitas vezes vemos naves espaciais e estações lançando raios coloridos no espaço que atraem outras naves. Cientistas australianos conseguiram criar tal feixe, só que é invisível. Ele é capaz de capturar e manter átomos flutuando no vácuo. Claro, ainda não são grandes estações espaciais, mas esse é um grande passo no estudo da física. Os pesquisadores criaram um funil quântico que permitirá estudar os átomos e moléculas individuais que compõem tudo ao redor. Começando com Van, Homem-Formiga e Vespa. Graças à tecnologia especial das partículas PIN, os heróis do filme foram capazes de encolher a van de verdade ao tamanho de um carrinho Hot Wheels. Hoverboard, De Volta para o Futuro. Em 1989, os criadores do filme imaginaram esse tipo de transporte sendo comum em 2015. A realidade não se parece muito com o filme, mas temos um recorde mundial de voo e um hoverboard. Propulsor a jato, GTA San Andreas. O diálogo dos personagens no jogo nos diz que o custo para desenvolver o propulsor a jato, apelidado de Projeto Negro, foi de 60 milhões de dólares. O personagem principal deve pegá-lo de uma base fortemente vigiada. Vassoura Firebolt, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A vassoura mais rápida deste mundo mágico pode acelerar a 240 km por hora em apenas 10 segundos, quase como um Bugatti. Tapete mágico, 1001 noites. Sua velocidade máxima é desconhecida, mas sabemos que ele perde suas habilidades mágicas se for danificado. Kart padrão, Mario Kart. O manual do Super Mario Kart incentiva a trapaça para ganhar o jogo com as seguintes palavras: sempre fique de olho na tela do seu oponente. Light Cycle, Tron, o legado. Essa moto existe de verdade e pode ser usada nas ruas. Você pode conseguir uma por 55 mil dólares. Speeder Bike, Guerra nas Estrelas. Essa coisa pode acelerar a 500 km por hora, mais rápido do que uma flecha. Porém, no mundo real, durante as filmagens, ela ia a apenas 5 km por hora. A magia da edição. Relâmpago McQueen, carros.
Ele é algo entre um Ford GT e um Corvette. Seu número 95 é um easter egg. O primeiro filme da Pixar, Toy Story, foi lançado em 1995. O Giga Horse, Mad Max, Estrada da Fúria. Um beberrão de gasolina pouco prático do universo de Mad Max tem 1.200 cavalos de potência. Isso é como 2 Lamborghinis Huracan. O DeLorean, De Volta para o Futuro. A famosa trilogia sobre viagens no tempo tornou este carro tão popular que o fabricante decidiu retomar a sua produção após 30 anos. Máquina Mistério. Scooby-Doo definitivamente ficaria assustado se soubesse que essas vans são vendidas por quase $60 mil hoje em dia. Zoinks! O Sedã Rosa, Os Simpsons. Por 28 anos, os criadores da série animada mantiveram vivo o mistério sobre o tipo de carro que a família possuía. Mas, em um dos episódios, finalmente descobrimos que é um Plymouth Junkerola 1986. Batmóvel Tumbler, o Cavaleiro das Trevas. Apesar da sua aparência pesada, ainda é um carro de alta velocidade. Pode ir de 0 a 100 km por hora em 5,6 segundos. Existe uma versão deste Batmóvel que pode ser usada nas ruas. Você consegue um exemplar por $1 milhão. Interceptor, Mad Max, A Estrada da Fúria. O último dos V8 Interceptors tinha um motor V8 beberrão, um verdadeiro luxo neste mundo distópico fictício. Chevrolet Camaro, Transformers. Quando se transforma em Bumblebee, este Chevy chega a 5 metros de altura. Os traços do personagem Bumblebee foram baseados em Marty McFly de Volta para o Futuro. KITT, a super máquina. O carro é um Pontiac Firebird bastante modificado. A principal característica do KITT é a inteligência artificial e o nome é um acrônimo em inglês para Night Industries 2000. Beleza Negra, o Besouro Verde. O Imperial Chrysler Crown 1965 extremamente modificado era lindo e perigoso. Era cheio de todos os dispositivos que um super-herói e seu ajudante poderiam precisar para combater o crime. Era dirigido por ninguém menos que Bruce Lee como Kato. Ectomóvel ou Ecto-1, os caça-fantasmas. Este carro era uma velha ambulância Cadillac Miller Meteor 1959. Todas as cenas mostrando fogo saindo do escapamento do carro eram reais. O carro realmente quebrou na ponte do Brooklyn durante as filmagens. Noitebus Andante, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um ônibus tão alto quanto uma girafa. Sua altura causou muitos transtornos durante as filmagens. O ônibus de 3 andares não podia passar por baixo das pontes, então eles tornaram o 3º andar removível. Nekobasu, Meu Amigo Totoro. Este ônibus vivo incomum se move sobre 12 patas. Seu interior é macio e forrado de pelo, e os olhos de gato são os faróis. O Terror, o Senhor do Mundo, de Júlio Verne. Essa máquina anfíbia pode se mover na terra, no ar e debaixo d'água. Em terra, é capaz de atingir velocidades de 240 km por hora. No ar, 320 km por hora. Nada mal para uma história escrita em 1904. Caça Estelar T-70 X-Wing, Guerra nas Estrelas. Pode acelerar até 1.050 km por hora e viajar a 100 megaluz por hora. Seu design não é muito eficiente, provavelmente não seria capaz de voar na vida real. Rex, Metal Gear Solid. O nome Rex foi dado a ele por causa de sua aparência semelhante ao Tiranossauro Rex. A cabine está nas mandíbulas do dinossauro metálico. Mamakil, o Senhor dos Anéis. Ou Olifantes, como são chamados em Westron. Essa criatura gigante, semelhante a um elefante, é como um tanque natural graças à sua pele grossa. Flechas e lanças não conseguem penetrá-la. Appa, Avatar, a Lenda de Aang. Essa é uma criatura voadora semelhante a um bisão que acompanha Aang em suas aventuras. Appa pode parecer fofo, mas é tão grande quanto um ônibus escolar. AT-AT, Guerra nas Estrelas. A máquina ambulante mais reconhecível do universo de Guerra nas Estrelas. A inspiração para seu design foi o Paraceratherium. Repita comigo, Paraceratherium. Um rinoceronte sem chifres pré-histórico que viveu há 30 milhões de anos. Couraçado, Corrida Mortal. Este é um petroleiro gigante que quase ocuparia o comprimento de uma quadra de tênis. É o carro mais poderoso do universo de Corrida Mortal. Pássaro Negro, X-Men. A equipe de super-heróis mutantes circula em um jato altamente inspirado em um Lockheed SR-71, só que o deles pode decolar e pousar verticalmente.
Ele pode acelerar até 3.500 km por hora. Millennium Falcon, Guerra nas Estrelas. O pedaço de lixo mais rápido da galáxia também existe na vida real. Uma réplica exata foi construída para gravar um dos filmes. Sandcrawler, Guerra nas Estrelas. O abrigo móvel gigante dos Javas está equipado com um campo magnético que permite que a máquina engula metal e androides como um aspirador de pó. Tripod, a Guerra dos Mundos. Essa máquina aterrorizante tinha um raio de calor e tubos que emitiam uma nuvem de fumaça preta tóxica. Esses alienígenas teriam facilmente conquistado nosso planeta, exceto por bactérias às quais eles não eram imunes, mas a humanidade sim. Opa, spoiler! Pérola Negra, Piratas do Caribe. Este é o navio mais rápido do universo do Piratas do Caribe. O navio usado para as filmagens é na verdade chamado The Sunset. O Holandês Voador, Piratas do Caribe. Segundo a lenda, o capitão deste navio trouxe uma maldição para toda a tripulação e ele não podia atracar em porto algum. A maldição não foi suspensa, então talvez este navio ainda esteja à deriva nos oceanos. Endurance, Interestelar. O filme foi incrivelmente preciso em seus detalhes. Esta estação em forma de anel quase tão larga quanto um Boeing 747 poderia funcionar na vida real. O Castelo Animado, Auro no Gokushiro. É gigantesco e intimidante, mas o canhão enorme na sua parte da frente não funciona. O castelo de 20 andares se move de maneira quase que completamente silenciosa. Nautilus, 20.000 léguas submarinas. Este submarino fictício tinha o tamanho de 3 baleias azuis e atingia velocidades de rodovia. O lugar mais isolado da Terra, Ponto Nemo, no Pacífico Sul, foi batizado em homenagem ao capitão do navio. Pera aí, não foi nomeado em homenagem ao pequeno peixe palhaço da animação da Disney? Gypsy Danger, Círculo de Fogo. Este robô gigante foi criado para lutar contra monstros parecidos com o Godzilla. É 10 vezes mais pesado do que um Airbus A330. Megazord, Power Rangers. Cada um dos Power Rangers poderia invocar seu próprio robô Zord. Mas quando os inimigos ficavam muito grandes, a equipe se reunia em um Megazord que é mais alto que a Estátua da Liberdade. Normandy, Mass Effect. Essa é a fragata que o comandante Shepard usou para salvar a galáxia 3 vezes. Ela tinha um excelente sistema de camuflagem que a tornava invisível para outras naves. Aeroporta-aviões da SHIELD, Universo Marvel. Essa enorme aeronave simplesmente não poderia existir na vida real. Mas a tecnologia é muito mais avançada neste mundo fictício, então lá foi possível fornecer energia para uma máquina desse tamanho. USS Enterprise, Jornada nas Estrelas. No total, existiram 9 espaçonaves Enterprise. Esta estava equipada com tecnologia de dobra espacial, o que lhe permitia viajar muito mais rápido do que a velocidade da luz. Snowpiercer, Expresso do Amanhã. É um gigante entre trens. Quando o mundo congelou em uma nova era do gelo, este trem viajou sem parar em um anel ao redor da Terra. Destroyer Estelar Imperial, Guerra nas Estrelas. Entramos oficialmente no território dos quilômetros. O custo dessa nave colossal foi de quase 4 bilhões de créditos imperiais. Para efeito de comparação, no universo de Guerra nas Estrelas, você pode comprar uma pequena nave espacial por apenas 10.000 créditos. Londres, Máquinas Mortais. Sim, é uma cidade que se move. A mega metrópole, que tem 3 vezes a altura do Burj Khalifa, circula com a ajuda de 7 rodas gigantes. Ela absorveu outras pequenas cidades ao longo do caminho. Standard Island, a ilha de hélice. Essa ilha flutuante de forma oval tem 6 km de comprimento e 5 km de largura. Foi feita para percorrer as águas do Oceano Pacífico. E apenas milionários vivem nela. Voyager, Jornada nas Estrelas. Essa é uma criatura que parece uma nave espacial. No universo de Jornada nas Estrelas, a USS Enterprise conseguia voar livremente dentro desse monstro. Estrela da Morte, Guerra nas Estrelas. Esta enorme estação espacial esférica tem 560 decks e acomoda 2,4 milhões de passageiros e tripulantes. Kabum! Spoiler! TARDIS, Doctor Who. Vista de fora, parece uma guarita comum da polícia do Reino Unido. Mas quando falamos sobre o interior da máquina do tempo do doutor, bom, seu tamanho é infinito.
Em alguns estágios iniciais da pesquisa, os cientistas reconstruíram um megalodonte parecendo uma versão maior e um pouco mais perigosa de um tubarão branco. Os filmes então seguiram o exemplo, adicionando alguns detalhes por conta própria, e tadã! Temos um gigante marinho que pode atingir até 27 metros de comprimento. Bom, espere um pouco. Os megalodontes geralmente tinham entre 15 e 16 metros e meio, às vezes chegando a 18 metros. Para efeito de comparação, uma pista de boliche tem 18 metros de comprimento, um ônibus escolar tem cerca de 13 metros e meio e uma pessoa média tem 1,80 m de altura. Então, sim, nada mal megalodonte, mas não são 27 metros. Seu peso era de cerca de 50 a 60 toneladas, o que é algo como 10 elefantes adultos ou um Boeing 737. Mas isso são apenas as fêmeas, elas eram quase 2 vezes maiores que os machos. Outro fato filme versus realidade. O megalodonte não tinha nada a ver com o tubarão branco. O mais próximo que podem ser são primos, porque o megalodonte, na verdade, é o último descendente de uma linhagem completamente diferente de tubarões. Além disso, seu tipo é cerca de 3 vezes maior do que um tubarão branco médio. Tem um nariz mais curto e uma mandíbula muito mais plana que quase parece que está achatada. Além disso, as barbatanas peitorais do Meg são mais longas do que as do tubarão branco. Antigos predadores comiam muito, então precisavam de algo para suportar seu peso. Ambos tinham um olfato excelente, então mesmo nos tempos pré-históricos não era uma boa ideia nadar com um pedaço de carne crua nas mãos. E certamente não é seguro agora também. Mesmo que o Meg esteja escondido em algum lugar nas profundezas, o que alguns ainda acreditam ser verdade, ou que tenha desaparecido para sempre, os primos mais jovens dele estarão lá esperando. Além disso, os dois gostavam de ir atrás de grandes mamíferos marinhos, então certamente teriam coisas para fazer juntos. Isso é, até o Meg ficar mal-humorado e acidentalmente comer seu amigo. Nunca se sabe. Esses animais tinham um estilo de caça diferente. Os tubarões brancos preferem mergulhar direto na direção de suas presas e encontrar seus pontos mais macios, como pernas expostas ou barriga. O megalodonte mirava nas nadadeiras e na cauda. Devido às suas mandíbulas de quase 3 metros e o que é considerado a mordida mais forte de todos os tempos, seus dentes podiam perfurar quase tudo. Às vezes, um dente inteiro era encontrado incrustado em um osso de algum animal maior, como uma baleia. Sem as peças principais que usam para nadar, os pobres animais marinhos ficavam desamparados e incapazes de fugir. No entanto, as baleias eram apenas uma parte menor da dieta do megalodonte. Focas, vacas marinhas, lulas, golfinhos, outros tubarões. O bom e velho Meg provavelmente também não recusaria algum cardume aleatório de peixes menores nadando em sua boca. Nada melhor do que um bom lanche depois de um farto e saboroso jantar. Mesmo tartarugas gigantes não estavam seguras dentro de suas cascas grossas. O Meg provavelmente considerava isso um desafio diário. Uma dieta tão diversa e em grandes quantidades. O megalodonte comia cerca de 1.130 quilos de comida todos os dias. Não é de se admirar que tenha dominado o oceano. Quase 300 dentes em 5 fileiras. E estamos falando de mordedores afiados que podiam atingir até 18 centímetros de comprimento. Até o seu nome significa dente gigante. Ainda assim, o megalodonte trocava milhares de dentes ao longo da vida. Como os dentes do Meg não eram tão fortes, eles costumavam cair. Então, ele ganharia dentes novos dentro de 1 a 2 dias para que pudesse continuar suas sessões de caça sem grandes interrupções. O mesmo acontece com os tubarões modernos. Novos dentes substituem os danificados ou gastos. Esses dentes caídos foram a única coisa que ajudou os cientistas a fazer alguma pesquisa sobre o megalodonte. Eles os encontraram ao redor do mundo. Sim, os megalodontes eram viajantes. Viviam em todos os oceanos e seus fósseis foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. O quê? Muito frio, será? Como seus esqueletos não eram feitos de osso, mas de cartilagem, os dentes são a única evidência de que existiram. Eles deram aos cientistas uma visão de muitas coisas, incluindo o tamanho. Mesmo com os tubarões modernos, os cientistas determinam seu tamanho pelas dimensões de apenas um dente e fizeram o mesmo com o Meg. O megalodonte tinha a mordida mais forte de todas as criaturas vivas da Terra. Seria definitivamente divertido ver o confronto entre o Meg e, digamos, o Tiranossauro Rex. Infelizmente, eles perderam a chance de se encontrar e estabelecer uma amizade de longo prazo, visto que os dinossauros foram extintos há mais de 60 milhões de anos. O Meg, por outro lado, aterrorizou todos os habitantes dos mares e oceanos de 23 milhões a 2 milhões e meio de anos atrás. Onde o megalodonte poderia viver atualmente?
Bom, provavelmente adoraria os lugares que os tubarões modernos vão também, como Flórida, Havaí, Brasil, África do Sul ou algum outro paraíso tropical. Quando se pensa sobre isso não é nada mal, hein? Meg, me leva junto? O próprio Meg não tinha nenhuma competição séria ou um inimigo natural, mas seus bebês eram muito fracos para se defenderem. É por isso que o predador tinha que escolher águas mornas e rasas, sem correntes fortes, para criar seus bebês. Esses, por falar nisso, tinham cerca de 2 metros de comprimento. Não eram muito pequenos. Na verdade, os cientistas encontraram alguns dos dentes de seus bebês, então parece que parte de seus berçários ficava na costa do Panamá, e isso tem 10 milhões de anos. Ok, hora de conhecer um dos rivais em potencial do megalodonte, o poderoso cachalote. Com de 13 a 18 metros de comprimento, o tamanho certamente o torna um adversário e tanto. Os cachalotes modernos não têm dentes tão grandes, mas seus ancestrais, que viveram cerca de 13 milhões de anos atrás, eram bem armados. O maior dente encontrado tinha 12,7 centímetros de largura e 35 centímetros e meio de comprimento. É algo como a maior garrafa de refrigerante que existe. Esse seria um combate interessante. Aqui estamos falando sobre este predador marinho gigante, mas ele não é o único animal antigo e intrigante que vagou pelos oceanos. Na verdade, os tubarões são algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta, mais antigas do que insetos, mamíferos, dinossauros e até mesmo árvores. Eventos de extinção em massa eliminaram a maior parte da vida na Terra. Asteroides gigantes caíram em sua superfície, continentes se dividiram e tantas outras coisas aconteceram. Mas os tubarões estavam lá, vivos, persistindo, aparentemente sem contato com o mundo exterior, apenas relaxando e fazendo suas coisas. Os tubarões espinhados foram, na verdade, uns dos primeiros animais com mandíbula. Não que pudessem fazer muito com aquela mandíbula, já que tinha apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. O Meg nem se incomodaria com isso. E nem mesmo era um tubarão de verdade, apenas parecia um. Se você já se perguntou como seria uma combinação de enguia e tubarão, bom, aqui está. O tubarão enguia preferia água doce, tinha mais de 1 metro de comprimento e foi extinto há cerca de 200 milhões de anos. Sabendo-se que os dinossauros surgiram há cerca de 230 milhões de anos, o tubarão enguia provavelmente estava lá para lhes dar uma recepção calorosa e preparar um buffet, mas os dinossauros infelizmente o confundiram com uma sobremesa. Agora, este predador aqui receberia alguns gritos de verdade em uma bela praia durante as férias se ainda estivesse vivo. O tubarão ginso. Ele foi apelidado em homenagem às facas ginso, devido a uma boca enorme com quase 500 dentes afiados. Um dos hobbies desse tubarão monstruoso era ir atrás de grandes tartarugas. Ok, agora sério, o que é com aquela coisa que parece uma tartaruga tubarão? Edestos. Agora sim. Esses carinhas viveram cerca de 300 milhões de anos atrás e tinham uma cabeça com formato estranho. A parte mais esquisita eram suas mandíbulas. Esse tubarão não perdia dentes velhos e gastos, mas continuava criando outros na parte de trás. Os que restavam na frente eram empurrados para a frente, e com a idade, o tubarão adquiria uma aparência realmente estranha como dentes de tesoura. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que tinha que ser assim. Ei, hora de chamar o ortodontista? Mesmo durante o longo reinado do Meg, nosso predador antigo favorito ainda não era o único tubarão gigante assustador no mundo. Por exemplo, bom, não consigo pronunciar seu nome, então vou chamá-lo apenas de Sr. C. Infelizmente, não foram encontrados fósseis suficientes para obter mais informações, mas algumas pesquisas dizem que seus dentes tinham mais de 12 centímetros de comprimento. Isso também implica que o animal provavelmente podia atingir 6 metros de comprimento. Se tivéssemos encontrado mais alguns dentes, acho que o Meg não seria a única estrela de cinema daquela época. Tão perto, Sr. C, tão perto. É isso, você chegou! Eis o maior entretenimento de todos, o cinema em tela cheia. Você passa por um corredor escuro, com uma tela grande e redonda. Coloca um fone de ouvido e sente como se milhões de sensores estivessem se conectando aos seus neurônios. 3, 2, 1 e BAM! Você se torna o personagem principal de um filme incrível. É noite e está na sua cama, se aconchegando no edredom para se proteger do frio. Então escuta barulhos sinistros, como se alguém estivesse arranhando as paredes. Aí se levanta da cama e sente a tensão crescendo no ar. Ao se aproximar do interruptor, se vira e dá de cara com uma figura assustadora logo atrás, bem ao lado da sua cama. Os traços dela estão escondidos pelas sombras, mas dá para sentir a criatura o encarando.
Você percebe que é um filme de terror e acende a luz. O monstro desaparece. Quando apaga a luz de novo, o fantasma já não está mais lá. Então escuta um uivo rouco. No teto, de cabeça para baixo, há uma senhora pendurada no lustre. Ela relincha como um cavalo e pula em cima de você, que, com o coração acelerado, sai correndo do quarto e fecha a porta na cara dela. Ainda bem que é só um filme, senão teria tido pesadelos depois disso. Você está na cozinha agora. Pela janela dá para ver os primeiros raios do sol que está nascendo. Tem alguma música animada tocando, mas não dá para saber de onde ela vem. Há liquidificador, 2 ovos e uma caixa de leite sobre a mesa. Você faz uma vitamina proteica e se dá conta de que já se vestiu com uma roupa de academia. Aí sai de casa, aumenta a música e começa a correr. Os prédios e ruas passam rapidamente. Que sensação boa! Ah, este deve ser um filme de esportes. Você está em ótima forma física e pode encarar qualquer desafio tranquilamente. Mas sua alegria acaba assim que um prédio perto explode. Você é jogado para longe, mas sai ileso, como qualquer herói de filme de ação sairia. Mais explosões acontecem ali perto, e você começa a correr para sobreviver. Uma SUV com janelas fumê surge na esquina, então você passa por cima dela e salta para cima de uma moto esportiva que está logo atrás do carro. Parece que ela estava ali, pronta, apenas esperando a sua chegada. Você dirige o mais rápido que pode, fugindo de uma perseguição. Logo atrás, o asfalto está rachando. Os carros estão sendo jogados para os lados, como brinquedos. Janelas estão se quebrando. À sua frente, tem um caminhão gigante com uma prancha. Você afunda o pé no acelerador, a moto sobe na prancha e você voa. Essa foi por pouco. Uma explosão gigante acontece logo atrás. Você bate com a moto na janela de um prédio próximo, entrando nele, e salta para fora da moto. Agora está em uma sala cinzenta com móveis velhos. A janela na qual bateu está intacta e cheia de gotas de chuva. Exausto e confuso, você anda de um lado para o outro e dá uma olhada na rua lá embaixo. De repente, sente um impulso criativo. Nesse momento, percebe que há uma máquina de datilografar em um canto da sala. Aí, se senta de frente para ela e começa a digitar loucamente. As palavras e frases saltam da sua mente e preenchem o papel em branco. Você tem absoluta certeza de que está escrevendo uma obra-prima. Na verdade, é tudo uma bobagem. Mas não para o seu gosto. A tensão é tão forte que você começa a chorar. As horas passam em questão de segundos. Noite e dia se alternam. E, pouco depois, há uma pilha de páginas escritas sobre a sua escrivaninha. Quando vai pegar o manuscrito, vê que ele está nas mãos de uma editora que está lendo. Uma lágrima escorre no rosto dela. Ela afirma que aquilo é algo inacreditável. Mas, de que vale isso? Você diz. Este livro tirou tudo de mim. Mesmo sem ter ideia do que ele tirou, se sente desolado, pois está em um filme de drama. Depois de sair da sala da editora, se vê na rua, bem no meio de um engarrafamento. Um homem baixa o vidro da janela do carro e diz: "Ei, estranho, que dia, hein?" Um ciclista passa gritando: "Por favor, não pare e diga uhul!" E você se vê respondendo: "Não sei do que você está falando, mas é incrível, tô dentro." Parece que agora você tem uma voz linda. E as pessoas ao seu redor saem de seus carros cantando juntas. Um papagaio que está em cima de um poste e outros pássaros também se juntam à cantoria. Todo mundo está dançando como se tivesse ensaiado a coreografia. E um caminhão de bombeiros joga água sobre a multidão. A música fica cada vez mais alta. Você quer viver para sempre aqui, nesta comédia musical. Uau, que apresentação! Você caminha por uma rua escura, tudo à sua volta fica em tom de preto e branco. Está usando um chapéu dos anos 50 e escuta a sirene de uma viatura policial, os gritos de alguém e o barulho de vidro quebrando. Esta cidade, atolada na ganância e no engano. Parece que você acabou de dizer isso em voz alta. Legal, agora está em um filme noir de detetive e está sentado dentro de um escritório. Há um copo vazio e anotações espalhadas em cima da mesa. 17 de dezembro de 1954. Já faz 2 dias que não durmo. Então, uma linda mulher surge na porta. "Detetive, preciso da sua ajuda", ela diz. Você dirige um carro antigo pelas ruas em preto e branco da cidade à noite. E percebe que não é um filme, e sim um trailer de um longa de detetive. A imagem muda para uma música intensa. Agora você está discutindo sobre alguma coisa com seu parceiro. Em seguida, está em meio a uma perseguição de carro. Chuta uma porta. "Parada aí!"
e vem o close de algemas sendo fechadas ao redor dos pulsos de alguém. A música fica mais intensa e uma voz de locutor diz: "Este verão..." Você joga um palito de fósforo aceso no chão e tudo pega fogo. Notas de dinheiro caem do céu. E a próxima imagem o mostra andando debaixo de uma chuva pesada. As gotas caem do seu chapéu em câmera lenta. Você dá um sorriso enigmático. Um detetive muito sombrio. A voz diz, e o trailer acaba. E assim o mundo volta a ter as cores de sempre. Você está passando por uma rua movimentada e vê uma casca de banana caída no chão. Se desvia dela e ouve risos. Não dá para saber de onde eles vêm, mas vê 2 vendedores de frutas ali perto. Um deles entrega algumas notas para o outro, pois acaba de perder uma aposta. O perdedor pergunta: "Era muito difícil escorregar e cair?" Você dá de ombros em resposta e ouve mais risadas. É como se uma multidão de pessoas invisíveis o estivesse observando e rindo a cada movimento seu. É isso mesmo, camarada. Você está em um seriado. Uma vovozinha passa e escorrega na casca de banana. Felizmente, você a pega a tempo. O vendedor que venceu a aposta devolve o dinheiro. E, de novo, dá para escutar os risos. Sabe, querido, nestes meus 100 anos, ninguém nunca me salvou de bananas, a vovó admite. As risadas por trás da cena ficam mais altas. Você se cansa daquilo e corre para dentro do supermercado mais próximo. Então caminha pelo corredor, enche seu carrinho de comida. Várias pessoas se aproximam por lados diferentes e o fotografam com suas lentes gigantes. Uma delas está até deitada no chão, se escondendo atrás das caixas de maçãs. Elas têm certeza de que você não consegue vê-las. Então uma voz calma e agradável diz: "A sensação de fome nos faz colocar mais comida dentro do carrinho." No caixa, este ser humano entenderá que pode não ter dinheiro suficiente para comprar tudo isso. Você concorda com a voz e volta com a caixa de achocolatado para a prateleira. As pessoas com as câmeras o seguem a certa distância. Agora estamos vendo um ritual comum entre os humanos: ficar em uma fila para comprar comida. Você certamente está em um documentário de vida selvagem agora. Nossa, então é isso que os animais sentem ao serem filmados? Depois que sai do supermercado, de repente um terremoto faz tudo tremer. Todos estão gritando e há espaçonaves surgindo no céu. É uma invasão alienígena. Você entra em um carro e ele se transforma em uma nave espacial. Então faz manobras no céu, desviando dos ataques inimigos. As espaçonaves deles estão em seu encalço. Então, você pega o telefone e liga para seu filho adulto. "Filho, eu nunca disse isso antes, mas te amo muito. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Nunca se esqueça disso." "Pai, o que está acontecendo? Pai?" O filho pergunta, mas você desliga o telefone. Este é um filme de ficção científica com elementos dramáticos. Sua nave entra no espaço sideral e você vê a astronave gigante dos invasores. Desvia dos inimigos e bate na central de comando deles. Uma explosão gigante ilumina o espaço. A humanidade venceu. Você é declarado um herói, mas ninguém sabe que conseguiu sair da nave no último minuto. Agora, vive uma vida tranquila com sua família em uma linda mansão. E fim. Estrelando você. Em breve nos cinemas. Ei, gritadores e pregadores de peça em tempo integral. Eu tenho um desafio extremo de filme de terror para vocês. Darei algumas informações aleatórias de enredos de filmes e seriados, e você terá que adivinhar o nome. Agora, pegue sua pena e grimório para anotar suas pontuações. Vale um ponto doce cada resposta certa, e um tapa na cara, quero dizer, nenhum ponto se não acertar. Vamos começar! Neste filme, os personagens principais e seus filhos são acompanhados por 4 bustos cantores enquanto procuram um mausoléu. Você sabe me dizer que filme é? E aqui vai uma dica, tem a palavra assombrada nele. É Mansão Mal-Assombrada, da Disney, lançado em 2003. Você também pode encontrar a atração desse filme na Disneylândia, e, na verdade, o filme é baseado no passeio e não o contrário. Neste filme, o vizinho do personagem principal afugenta as crianças de seu quintal e confisca seus pertences. Você sabe o nome? É o filme de animação de 2006, A Casa Monstro. Um de seus roteiristas recebeu uma carta sobre como este filme causa pesadelos.
Bem, você terá que assistir e decidir por si mesmo, se ainda não o fez. Neste filme, o personagem principal viaja para um mundo onde todas as criaturas têm botões em vez de olhos. De qual filme é esse personagem? É o filme stop motion de 2009, Coraline e o Mundo Secreto, que foi baseado no livro de Neil Gaiman, com o mesmo nome. Se você ainda não assistiu, aqui vão alguns conselhos. Não se deixe enganar por ser uma animação. Pense 2 vezes antes de assistir com crianças por perto, porque garanto que é de arrepiar. Neste filme, um zumbi se apaixona por uma garota humana viva e faz de tudo para protegê-la. Você conhece? É Meu Namorado é um Zumbi, lançado em 2013 e baseado em um romance. A propósito, é uma comédia romântica, então pode ser um bom programa para o Dia dos Namorados. Isso é uma vantagem para parceiros com diferentes gostos cinematográficos, não é mesmo? Neste filme, David Bowie rouba um bebê. Você sabe o nome dele? Esse filme se chama Labirinto, a Magia do Tempo, e foi lançado em 1986. Como é antigo, não se culpe se você não o conhece, mas David Bowie canta com marionetes, então é uma boa opção para tempos de Halloween. Este não é um filme, é uma minissérie, e nela um dos personagens usa um bule na cabeça e tem um sapo de estimação. Você sabe o nome? É O Segredo Além do Jardim. Essa série animada de 10 episódios foi ao ar em 2014 e rapidamente se tornou um clássico. O antagonista deste filme é um bioexorcista, e seu nome consiste em 2 palavras, um inseto e uma bebida em inglês. Você consegue adivinhar o filme? É o filme de 1988 de Tim Burton, Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Aqui está uma ótima notícia para seus fãs. No início deste ano foi anunciada uma continuação. Este filme é sobre um vampiro que retorna ao seu lar ancestral após passar quase 200 anos preso e descobre que seus descendentes disfuncionais precisam de sua ajuda. Você sabe o nome dele? Mais um filme do diretor gótico Tim Burton. Este se chama Sombras da Noite e, na verdade, foi baseado em uma novela com o mesmo nome. Neste filme, um menino tem que quebrar a maldição de 300 anos de uma bruxa para salvar sua cidade, mesmo com todos pensando que ele é louco. Você sabe me dizer que filme é esse? É o filme de animação stop motion de 2012 Paranorman, que foi produzido pela mesma empresa que fez Coraline e o Mundo Secreto. Neste filme, um menino é transformado em rato pelo líder de um clã de bruxas. Você sabe o nome? Este filme é baseado em um romance de Roald Dahl e é chamado de Convenção das Bruxas, e na verdade tem 2 versões. A primeira foi feita em 1990 e a segunda em 2020. Como estou me sentindo generoso, você pode se dar um ponto extra se souber dessa informação. Neste filme, um menino deve contar histórias assustadoras para uma bruxa todas as noites para sobreviver. Você consegue adivinhar o nome? É o filme de 2021 chamado Night Books. Neste filme, monstros que na verdade são personagens de livros ganham vida, e o autor dos livros deve detê-los com a ajuda de alguns adolescentes antes que eles causem estragos em sua cidade. Você sabe me dizer o nome dele? É o filme de 2015 Goosebumps, Monstros e Arrepios, baseado na série de livros de terror de mesmo nome escrita por Robert Lawrence Stein. Então, você chegou à pergunta número 13. É hora de transcender e aumentar o nível no medidor de susto. Neste filme, um grupo de conselheiros tenta reabrir um acampamento de verão abandonado com um passado sombrio. Me diga o nome. Vamos, eu sei que você sabe.
Nada mais é do que o filme de 1980, Sexta-feira 13, claro. Você sabe o que é engraçado? A franquia Sexta-feira 13, na verdade, consiste em 12 filmes até hoje. A história de uma jovem grávida com vizinhos estranhos que ela acha que tem intenções sinistras para o seu bebê. Você sabe o nome desse filme? Horror psicológico? É o filme de 1968, O Bebê de Rosemary. O produtor pensou que seu filme foi amaldiçoado devido a alguns trágicos acontecimentos ocorridos durante as filmagens. Neste filme, após ouvir algumas notícias infelizes, uma mulher e sua família começam a descobrir segredos terríveis sobre seus ancestrais. Achou vago? Mas se for um verdadeiro fã de terror, saberá dizer o nome. É o filme de 2018, Hereditário. A propósito, você sabia que seu diretor lançou este filme como um drama familiar? Isso é que eu chamo de habilidades de marketing. Você acha que sua vida é mais do tipo trabalhar muito, se divertir muito, ou só trabalho e nada diversão? Se sua resposta for a última, qual é o filme onde o antagonista se sente da mesma maneira que você? O filme que usa o provérbio só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. É O Iluminado, de Stanley Kubrick, baseado no romance de Stephen King de mesmo nome. Se você fosse um personagem desse filme, teria que viver em completo silêncio para poder sobreviver. Você sabe que filme é? É o filme pós-apocalíptico de 2018, Um Lugar Silencioso, com uma sequência lançada em 2021. Neste filme, um grupo de perdedores tem que destruir um monstro do esgoto que muda de forma. Que filme é? É o filme de 2017, It, a Coisa. Assim como O Iluminado, este também é uma adaptação de um romance de Stephen King. Aqui está outra pergunta de minissérie para você. Esta é sobre 5 irmãos que, de repente, precisam fugir da casa que estavam tentando reformar. Você sabe que série é essa? Esta minissérie de 10 episódios é A Maldição da Residência Hill, e na verdade é a primeira parte da série antológica A Casa Amaldiçoada. Que tal subirmos um pouco o tom agora no final para que você ainda consiga dormir no escuro? Neste último filme, há uma planta gigante que canta para ser alimentada. Você conhece? É A Pequena Loja dos Horrores, que foi adaptado por um musical off-Broadway que, por sua vez, foi adaptado do filme de 1960 de mesmo nome. Agora, vamos ver como você se saiu. Se ganhou entre 0 e 5 doces, você é um fantasma, porque ninguém pode te ver perto do cinema. Se juntou entre 6 e 10 pontos doces, você é um zumbi, porque é lento quando se trata de acompanhar os filmes. Se você tem de 11 a 15 pontos doces, é um lobisomem que só perde os filmes em noites de lua cheia. Se você reuniu entre 16 e 21 pontos doces, com aquele ponto extra incluso, você é um vampiro. Pronto para descobrir qual mídia social você seria? Vamos começar! O que te deixa mais feliz? A. Viajar ou fazer compras. B. Ajudar os outros. C. Aprender coisas novas. D. Passar o tempo com a família. A opção A vale 30 pontos, a B 20 pontos, a opção C vale 10 pontos e a D 40 pontos. Quanto tempo você consegue sobreviver sem seu telefone? A. 10 segundos. B. Anos, não sou nem um pouco apegado a ele. C. Até que apareça uma nova notificação. D. Eu o confiro uma vez por hora e me sinto bem. Se escolheu A, adicione 40 pontos ao seu total. Se escolheu B, são 10 pontos. C te dá 30 e D, 20 pontos. Você tem muitos amigos? A. Na verdade, não. Estou focado no meu sucesso e autodesenvolvimento. B. 1 ou 2 desde o ensino médio. Ainda somos muito próximos. C. Muitos. Nós nos encontramos com frequência. D. Eu costumava ter muitos amigos, mas não nos vemos com frequência.
A te dá 20 pontos, B vale 30, C 40 e D te dá 10 pontos. Você recebeu seu primeiro bônus realmente bom. Como o gastaria? A. Aquela bolsa ou relógio de grife que estou de olho há meses. B. Eu reservaria uma viagem a algum lugar para minha família. C. Eu o investiria em algo, a fim de fazer esse dinheiro render. D. Eu o doaria para alguma instituição de caridade. Se a opção A for a sua escolha, você receberá 10 pontos. Você escolheu a B? Ela vale 40 pontos. C te dá 20 pontos. A opção D vale 30 pontos. Você acompanha notícias sobre a vida de celebridades? A. Não, na verdade não me importo e nunca me importei. B. Somente quando o título é muito cativante. C. Com certeza, tenho que saber todas as últimas fofocas. D. Há algumas celebridades de que gosto e que sigo online. A acrescenta 10 pontos ao seu total, B vale 20 e C é uma opção de 30 pontos. D te dá 40 pontos. Qual é o objetivo da mídia social? A. Se expressar, gerar conteúdo interessante e conseguir seguidores. B. Para obter motivação, aprender e crescer. C. Sempre saber o que os outros estão fazendo. D. Falar sobre assuntos importantes. Se você escolheu a opção A para essa questão, receberá 20 pontos. B vale 30. Se você escolheu C, acrescente 40 pontos à sua soma. E D vale 10. Se você fosse um personagem de filme, você seria: A. Uma princesa esperando para ser resgatada da torre. B. Um super-herói salvando o mundo. C. Um vilão que assusta a todos, mas que se torna bom no final. D. Um coelhinho fofo com olhos enormes. A te dá 20 pontos, B vale 10, C é uma opção de 30 pontos e D te dá 40 pontos. O que você faz logo pela manhã? A. Verifico minhas mídias sociais, é claro. B. Bebo um copo de água e faço exercícios. C. Envio uma mensagem de bom dia para todos os meus chats em grupo. D. Saio para uma caminhada. A. Adiciona 40 pontos ao seu total. B. Vale 10. C. 20 pontos. E D. 30 pontos. Com que facilidade você confia nas pessoas? A. Muito facilmente, elas nunca me decepcionaram. B. Eu levo pelo menos um ano para realmente confiar em alguém. C. Não confio em ninguém. D. Se alguém próximo a mim disser que você pode confiar nessa pessoa, eu acredito. Se você escolheu a opção A, acrescente 40 pontos ao seu total. A opção B te dá 20 pontos, a C vale 10 e a D é uma opção de 30 pontos. Você responde a mensagens e comentários de estranhos? A. Tenho contas privadas e somente amigos podem enviar mensagens ou fazer comentários. B. Não, eu os bloqueio imediatamente. C. Sim, se for algo significativo e amigável. D. Claro, gosto de entrar em intrigas online. A dá a você 40 pontos, B 20 pontos, C 30 pontos e D vale 10 pontos. Você deixaria um emprego se seu chefe tivesse opinião contrária sobre algo importante para você? A. Sim, minha opinião é a única correta. B. Somente se ele me obrigasse a expor publicamente meu ponto de vista. C. Não, eu apenas fingiria concordar. D. Não, eu tentaria adotar o ponto de vista dele. A opção A te dá 10 pontos, a B 20 pontos, a C 30 pontos e a D 40. Agora abra as configurações do seu telefone e me diga o que consome mais memória. A. Fotos. Tenho 2.000 fotos somente do meu gato. B. Vídeos. Ainda preciso editá-los e publicá-los. C. Aplicativos de mensagens. D. Jogos.
Se você escolheu A, receberá 30 pontos, B te dá 20 pontos, C vale 40 e D 10 pontos. É hora de somar seus pontos. Se você obteve de 120 a 190 pontos, você é o Twitter. Você tem uma opinião sobre tudo e não tem medo de compartilhá-la com os outros. Quando alguém não concorda com você, você fica feliz em explicar por que está certo. Você não recuará, mesmo que se trate de alguém com mais autoridade. Você gosta de saber as novidades primeiro e acredita que nenhuma informação é inútil. Você é espirituoso e suas piadas são inteligentes e sofisticadas. Para aqueles que obtiveram de 200 a 250 pontos, parece que você é um Pinterest ambulante. Você tem um bom gosto e gosta de tornar o mundo ao seu redor um lugar mais bonito, desde o papel de parede do seu celular até o seu quintal. Você sempre tem ideias legais sobre aonde ir e o que dar de presente de aniversário para alguém. Você gosta de organizar as coisas em grupos. A ordem é muito importante para você. Você obteve de 260 a 310 pontos? Parabéns! Sua rede social interna é o Facebook. Você tem um amplo espectro de interesses e gosta de aprender com diferentes fontes. Você dedica muito do seu tempo e da sua alma para ficar perto de outras pessoas. Você sempre encontra uma palavra gentil para todos e se preocupa genuinamente com os problemas dos outros. As pessoas costumam te pedir conselhos ou simplesmente compartilhar com você porque sabem que você é um ótimo ouvinte e tem muita experiência de vida. Se você obteve de 320 a 370 pontos, parece que seria o Instagram se tivesse nascido como rede social. Você nunca diz não a uma oportunidade de ir a um lugar novo ou a algumas pessoas novas e tirar uma selfie com elas, é claro. Você é uma pessoa que aprende visualmente e se sente mais feliz quando vê algo bonito ou fofo. Você também gosta de saber o que está acontecendo na vida dos outros e nunca se cansa de ver suas escolhas para o café da manhã. Aqueles que obtiveram de 380 a 430 pontos, levantem as mãos e pulem para frente. Agora parem. Sim, estamos filmando uma dança do TikTok aqui porque essa é a sua rede social interna. Você é cheio de energia, adora uma vida em ritmo acelerado e não se apega muito ao passado. Você é corajoso o suficiente para experimentar novas abordagens e formatos. Aprende rápido, e se alguém não consegue ir direto ao ponto imediatamente, você fica entediado facilmente. Caso você tenha alcançado a linha de chegada com de 440 a 490 pontos, o LinkedIn é a rede social para sua personalidade. Você é orientado para objetivos e sabe exatamente o que quer. Você vê outras pessoas como possíveis conexões úteis para sua carreira. Gosta de fazer contatos, mas nunca compartilha nada pessoal. É muito difícil para você deixar as pessoas se aproximarem e só consegue mostrar seu verdadeiro eu para seus velhos amigos. Você gosta de analisar as coisas e fazer planos. Se você obteve entre 500 e 550 pontos, gosta tanto de assistir a vídeos que o YouTube é basicamente seu segundo eu. Seus interesses são diversos e você fica igualmente animado para descobrir como construir uma cabana de madeira e por que há pequenos triângulos acima de algumas janelas do avião. Você encontra conforto nas vozes de seus vloggers favoritos e gosta de seguir instruções. Você é um ótimo jogador de equipe e a comunidade significa muito para você. Aqueles que obtiveram mais de 550 pontos, que som foi? Já que a IA está dominando o mundo, o que é melhor para tirar proveito disso do que se divertir um pouco? Perguntei a uma IA como seriam nossos personagens de desenho animado mais queridos se fossem humanos, e obtive algumas imagens impressionantes. Então, que tal jogarmos um jogo? Mostrarei os desenhos da IA, e você terá de me dizer que personagem de desenho animado é esse, está bem? Para esta primeira rodada, escolhi os personagens mais fáceis, mas só porque eles parecem óbvios para mim não significa que serão óbvios para você também. Você tem 7 segundos para adivinhar quem é quem. Como esta garota. Consegue dizer qual personagem de desenho animado ela é? É a Dora, exploradora, é claro. E quanto a este? Vamos dar uma olhada. Cabelos ruivos, fundo de praia. Tem que ser a Ariel, do filme A Pequena Sereia da Disney. Você deve adorar esse filme. E quem poderia ser? Aqui vão algumas dicas. Ela mora em uma ilha e gosta de água mais do que deveria.
É a Moana. Acho que talvez eu a conheça. Ah, eu quase não a reconheci sem as asas. É a Sininho. Acabei de assistir ao live action desse filme de animação e adorei. Caso você não tenha percebido pela roupa que ele está usando, é o Aladdin. Sei que ele faz parte de uma família. Ah, é o Peter Griffin, do Family Guy. E quanto a esse cara bonito? Eu nunca imaginaria. Mas ele é o John Smith, de Pocahontas. E quem poderia ser esse? Eu sabia que tinha que ser o Bart Simpson. Aqui está um enigma para você. Ela canta para os pássaros e tem 7 melhores amigos. Esqueci de dizer que ela é branca como a neve. É a Branca de Neve. Devo dizer que essas fotos de personagens de desenhos animados são quase assustadoras. Parecem tão reais. Mas continuando. Você consegue adivinhar quem é ela? Vou dar algumas dicas. A família dela fala espanhol e eles têm uma casa mágica. É a Isabela Madrigal. Você sabia que Idina Menzel é a voz desse personagem? É a Elsa. O que você acha? Está sentindo vontade de construir um boneco de neve em breve? Essa é complicada. Posso dizer que ela é uma vilã em um filme da Disney. Isso ajuda? É Lady Tremaine. Ela é a madrasta malvada da Cinderela. Ok, vamos tornar as coisas um pouco mais complicadas. Você tem 7 segundos para descobrir o próximo grupo de personagens. Esse cara parece um cientista maluco. Isso é porque ele é. É assim que Rick, de Rick e Morty, se pareceria se fosse uma pessoa real. Adoro esse desenho animado. Você consegue adivinhar quem é esse cara? É o Fred, do Scooby-Dooby-Doo. E quem poderia ser esse? Quem se lembra de Kim Possible? Esta é ela! Oh, um cachorro! Vejamos, não é um dálmata. Então, que outros cães famosos de desenhos animados nós conhecemos e amamos? Ah, é o Scooby, claro que sim! Este é um membro da família Croods? Poderia ser, mas não. É o Fred Flintstone. Os Millennials saberiam disso. E quem é esse? Eu não teria imaginado, mas é o Charlie Brown, do Snoopy. Tudo que eu posso dizer é que ela tem um nome engraçado. É a Olivia, do Popeye. Você tá comendo espinafre direitinho? Esse cara parece um membro do elenco do Capitão Fantástico. Mas ele é o Peter Pan. Tenho certeza de que conhece esse cara.
É o Ned Flanders, de Os Simpsons. Me diz uma coisa, você consegue cantar com todas as cores do vento? Pode apostar que essa é a Pocahontas. E quanto a esse cara? É o Eric, de A Pequena Sereia. Oh, espera, o que essa foto de Ryan Gosling como Ken está fazendo aqui? Desculpem, pessoal, isso não é arte gerada por IA. É apenas arte. Continuando, você sabe quem é essa ruiva? Não é a Ariel, então deve ser a Mérida, a personagem principal de Valente. Oh, o que esse bebê fofo está fazendo aqui? É a Maggie Simpson. Essa pessoa parece uma mistura de Britney Spears e Reese Witherspoon. Quem poderia ser ela? É a Aurora, da Bela Adormecida. Quem vive um abacaxi no fundo do mar? Bob Esponja calça quadrada. É assim que ele seria se fosse humano. Aqui vai uma dica para você. Esse personagem vive em Pandora. É a Neytiri, do filme Avatar. Esta garota tem um grilo de estimação. É Mulan, é claro. E quanto a esse cara usando uma bandana? Eu sei, Hércules. Quase não reconheci sem Pegasus, seu cavalo voador. Ela é bonita, ou eu deveria dizer, ela é bela? Sim, é a Bela de A Bela e a Fera. Quem seria esse cara? Tarzan? Oh, eu não imaginaria. Ele parece tão urbano. Quem é esse cara com uma barba rosa? Embora ele se pareça com um chefe peculiar, ele deveria ser o Patrick, do desenho animado Bob Esponja. E quanto a essa mulher que parece uma fada? Essa é difícil. Ela é a Joy, do desenho animado Divertidamente. Sinto que conheço esse cara. Mas como eu poderia? Ele é Ursinho Pooh, fosse um humano e não um urso. Acho que esse é outro personagem animal que foi transformado em humano, certo? Sim, é o Garfield. E quanto a esse marinheiro? Supõe-se que seja a forma humana do Pato Donald. Tenho que dizer que espero que eles façam live actions desses desenhos animados. Eu definitivamente assistiria. Ah, um vovô? De que filme ele é? É o Fred, do filme Up. Não reconheço esta garota. Você consegue adivinhar quem ela é? Ah, ela é uma Minion. Se os Minions fossem humanos. Isso é fofo e assustador ao mesmo tempo.
E quanto a esse carinha? Vou dar uma dica. É um personagem da Disney e adora comer queijo. É a versão humana do Mickey Mouse. E esse cara? Seus melhores amigos são um suricato e um javali. Este deveria ser o Simba. Hakuna Matata, meus amigos. O que posso dizer sobre essa personagem? Ela é muito elástica. É Ellen Parr, a mulher elástica de Os Incríveis. Você se lembra dela? Acho que essa é a minha favorita até agora. Ela nem mesmo se lembrará de seu nome alguns segundos depois de conhecê-lo. Ah, e ela fala baleiês. É a Dory, da animação Procurando Nemo. Estamos passando para a próxima rodada, portanto as regras vão mudar um pouco. Vou tornar mais difícil para vocês adivinharem quem é o personagem. Vou mostrar um objeto que pertence a um personagem de desenho animado e vocês terão que adivinhar qual é o desenho, certo? Você tem 7 segundos para descobrir a quem pertence esse tridente. Ah, essa é muito fácil. Pertence ao Rei Tritão, pai da Ariel. Isso parece mais complicado. Uma capa azul com bordados dourados? Ela só pode pertencer à fera, certo? De A Bela e a Fera. É a roupa de dançar com a Bela naquela cena épica. A quem poderia pertencer esse sapatinho de cristal? É o da Cinderela, é claro. Um colar azul? É da Pocahontas, mas somente os maiores fãs da Disney saberiam disso. Um pandeiro? Quem toca um pandeiro? Esta é difícil. É a Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. Esse chapéu parece ser de um pirata, não é? É porque pertence ao Capitão Gancho de Peter Pan. Um chapéu de chefe? Mas por que ele é tão pequeno? Ah, porque pertence ao Remy, do filme Ratatouille, não é? Quem carrega um arco e flecha hoje em dia? Acho que não são muitas pessoas, mas Mérida sim. Esse jogo faz com que você queira assistir novamente a todos os seus filmes de animação favoritos. Eu sempre quis ter uma scooter, mas a quem pertence esta? Ah, Luca, certo! Eu me lembro desse chapéu. Ah, acho que o Joe do filme Soul usou, certo? Senhor Cabeça de Batata? Bem, acho que ele não pertence a nenhum personagem específico. Mas ele é da franquia Toy Story, certo? Este bastão parece ser muito importante e pré-histórico. A quem ela pertence? É da vovó, do filme Croods. Fofa demais. Bom trabalho para quem acertou a maioria das últimas perguntas. Elas foram bem difíceis. Agora, para a próxima rodada, que tal brincarmos um pouco com nossas ferramentas de geração de IA? Como seriam as pessoas e os personagens famosos se tivessem vivido em épocas diferentes? Vamos dar uma olhada. Quem você acha que é?
todos nós adoramos o estilo do Homem-Aranha, mas é assim que ele seria se vivesse na era vitoriana, por volta de 1800. Ele ainda teria sua máscara vermelha, é claro, mas até mesmo os super-heróis tinham que ser formais naquela época. É por isso que ele está usando um colete com botões de ouro de aparência preciosa. E sem mencionar que esse Homem-Aranha tem uma capa, aquelas longas capas feitas sob medida que os homens costumavam usar. Você sabe dizer qual super-herói é esse? É o Doutor Estranho, mas nós o ajustamos um pouco. Veja, o Doutor Estranho já parece ser de outra época, certo? Por isso fizemos com que ele se parecesse com um super-herói médico moderno. Gosto desses jeans elegantes e da camisa abotoada, mas é a capa que muda de forma que me encanta. Ela pode se transformar em um capuz ou em um casaco longo. Muito bem, Doutor Estranho moderno. A história é criada por super-heróis da vida real. Eles não têm poderes mágicos, mas certamente fazem um tipo específico de mágica. Você consegue adivinhar quem é esse? É um Einstein. Se ele tivesse nascido em 1500, é claro. Nesse caso, seu cabelo seria mais liso e provavelmente dividido no meio. Nós o teríamos visto com o peito inchado e uma expressão neutra. E o mais importante, ele estaria usando esses engraçados sapatos de aristocratas com rendas delicadas. Você consegue descobrir quem é esse cara? É Beethoven. Se Beethoven tivesse sido um adulto no início dos anos 2000, acho que ele teria se parecido com um membro dos Backstreet Boys ou do NSYNC. Definitivamente nada de cabelos malucos, já que ele estaria usando um corte curto. Sinceramente, acho que adoro essa versão dele. E quanto a essa pessoa? Poderia ser Van Gogh? Sim, acho que essa seria provavelmente a aparência que ele teria se fosse um membro da geração Z. Direi apenas que seu nome é o mesmo que o nome de um dia da semana. Teria sido a Wandinha, que se chama Wednesday Addams em inglês, se ela tivesse nascido na Flórida no início dos anos 2000. Seu cabelo teria sido muito mais claro e nesse multiverso, ela não teria sido alérgica a cores. Isso é impossível se você mora nesse estado ensolarado. Estou trazendo algumas celebridades para o nosso jogo. Você consegue adivinhar quem é essa? É a senhorita Gomes, quero dizer Selena Gomez, se ela tivesse nascido na década de 1920. Acho que ela teria sido fotografada usando um lindo vestido de bolinhas com um penteado curto e um chapéu clochê. E quanto a esse cara? O primeiro e único, Brad Pitt. Mas se ele tivesse vivido no Antigo Egito. Devo dizer que essas túnicas em tons pastéis combinam muito bem com ele. Ah, e nós o vimos em Troia. Ele sabe mesmo usar uma sandália. Vamos pular para o futuro. Nossa IA gerou a aparência de algumas celebridades daqui a 40 anos. Você consegue dizer quem é essa? É Harry Styles, se ele tivesse 70 anos de idade. Eu diria que é uma mistura de Jim Carrey envelhecido com Daniel Craig, talvez? E quem poderia ser? Acho que o cabelo já denunciou. É Billie Eilish, com cabelos grisalhos naturais. Ela parece a Tilda Swinton em Nárnia. Um espetáculo, se você quer saber. Ah, e veja quem está aqui atrás. É a versão envelhecida de Ryan Gosling. Desta vez não foi por engano. É isso aí, pessoal. Essa foi nossa diversão com a IA. Em virantes do pó, eles são adicionados primeiro, seguidos pelo pó mágico. A seguir os insetos, e a erva secreta vem por último. Agora tem uma missão muito especial para você. Um ladrão tem roubado pinturas famosas de galerias do mundo todo. A polícia de todo mundo está procurando pelas pinturas, que o ladrão esconde em diferentes lugares. A polícia conseguiu encontrar o primeiro lugar secreto. Cada pintura é armazenada em um baú com sua réplica gerada por inteligência artificial.
Você só pode tirar uma das pinturas. Depois de retirá-la, o baú explodirá junto com a pintura restante. Portanto, é preciso escolher com cuidado e reconhecer a obra de arte original à primeira vista. Aqui está o primeiro baú. Ele armazena o Grito de Edvard Munch e sua réplica. Qual deles é o original? Este é o original. Agora é A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh. Você consegue reconhecer a original? É esta. Acertou? No baú seguinte, você encontrará a famosa Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Você provavelmente a reconhecerá facilmente, mas a réplica é muito realista, então fique de olhos bem abertos. Sim, esta é a primeira e única Mona Lisa. Ela volta para o Louvre agora. No quarto baú, há outra famosa obra de arte de Vincent van Gogh, Terraço do Café à Noite. Você consegue identificar a original? Aqui está a original. Você a salvou? E agora é hora da última pintura do lote descoberto. É O Velho Pescador, uma pintura de um artista húngaro. Qual tela devemos salvar? Hoje vamos fazer uma viagem na história da arte. Nosso foco principal é desvendar um mistério. As estátuas antigas sempre foram brancas? Visitaremos museus e até mesmo viajaremos no tempo para tentar desvendar como era a aparência dessas estátuas no passado. Para começar, pousamos em Nova York. Vamos subir os famosos degraus do Met, o Metropolitan Museum of Art, e caminhar nesse enorme museu. Você anda pelo corredor e chega à sala onde está uma das maiores coleções do mundo de estátuas gregas e romanas antigas. Admirando a grande variedade de estátuas, uma coisa fica evidente. Elas são principalmente brancas. Faz sentido, já que seu material principal é um mármore branco. Durante séculos, historiadores, arqueólogos e pesquisadores tiveram isso como certeza. Essas estátuas não foram sempre brancas? Até as últimas décadas, isso não era algo polêmico. Mas, na década de 1980, os pesquisadores descobriram uma estátua grega antiga que era claramente pigmentada. Essa nova descoberta os fez pensar: será que todas as estátuas antigas eram pintadas? Vamos dar uma olhada de perto nessa obra de arte. Descobriu-se que essa estátua grega do século III a.C. foi descoberta quase inteiramente pintada, ainda em sua forma original. Você não precisa prestar muita atenção para perceber que a estátua ainda carrega algumas das cores originais, como rosa, com alguns tons de azul e vermelho também. A questão é, essa estátua não é uma exceção, é a norma. Acontece que as civilizações antigas pintavam suas esculturas com cores brilhantes e vivas, mas em algum momento, ao longo da nossa linha do tempo, essa informação se perdeu. De acordo com os pesquisadores, a pigmentação de esculturas era uma maneira de aproximar suas representações da vida real. Vivemos com cores brilhantes, então a arte deve refletir isso, não acha? Aham. Então vamos dar alguns passos atrás e entender o que aconteceu. Por que as galerias dos nossos museus estão cheias de estátuas brancas até onde os olhos podem ver? Você deve ter ouvido falar de Michelangelo. É um famoso escultor italiano que esculpiu o icônico Davi e pintou o teto da Capela Sistina. Michelangelo foi um dos pintores mais emblemáticos do Renascimento. O Renascimento foi um período histórico em que artistas, filósofos e cientistas europeus desenvolveram um interesse renovado pelas criações da Grécia Antiga e de Roma. Artistas como Michelangelo estudaram uma série de esculturas romanas, como esta, Laoconte e seus filhos. Eles se apaixonaram por suas figuras realistas em mármore branco intocado. A única coisa que eles não sabiam, e não tinham a tecnologia para saber, era se os pigmentos coloridos dessas esculturas haviam desaparecido.
Afinal, elas só foram encontradas após passarem muitos anos enterradas ou deixadas ao ar livre. Especula-se que essa estátua, o Laocoonte, tinha cobras e mantos coloridos, por exemplo. Quando os artistas renascentistas trabalharam para homenagear os artistas antigos, também deixaram suas obras-primas nuas. Esculpiram-nas diretamente no mármore e as deixaram brancas, sem pigmentação, provavelmente porque era assim que achavam que as coisas eram feitas nos velhos tempos. As obras de Michelangelo e seus pares influenciaram a próxima geração de escultores. Então, essa maneira de fazer arte viajou para os tempos modernos sem muito questionamento. No entanto, são abundantes as evidências de pigmentos coloridos em estátuas antigas. Algumas pesquisas mostram que os estudiosos sabem há pelo menos um século que as esculturas antigas não eram originalmente todas brancas. Outros estudos sugerem que essa descoberta pode ter acontecido ainda mais cedo. No início da década de 1980, o arqueólogo Vinzenz Brinkmann fez uma grande descoberta. Durante seu tempo como estudante na Universidade Ludwig Maximilian, em Munique, ele desenvolveu uma tecnologia que foi capaz de detectar policromia em amostras antigas de estátuas gregas. Policromia é a arte de pintar em várias cores. De qualquer forma, ele ficou surpreso com sua descoberta e confessou sobre por que e como outros pesquisadores e arqueólogos não falavam sobre isso. Acontece que a primeira descoberta de que as estátuas antigas não eram tão brancas aconteceu há muito tempo, muito antes de Vinzenz nascer. Aconteceu durante a descoberta de Pompeia na década de 1700. Como você deve saber, a cidade de Pompeia, no sul da Itália, foi completamente tomada por lava após a erupção repentina do Monte Vesúvio. A cidade foi destruída, mas as nuvens de cinzas resultantes da lava conseguiram preservar grande parte da estrutura da cidade ao longo do tempo. Para historiadores de arte e arqueólogos, felizmente Pompeia tornou-se um terreno de escavação para o estudo da Roma antiga. Os pesquisadores encontraram vários afrescos conservados que retratavam cenas da vida romana diária. Em uma dessas pinturas, um artista é visto pintando uma escultura. Esse fato foi registrado por um historiador da arte muito famoso, conhecido como Johann Joachim Winckelmann. Ele também é considerado o pai da história da arte. Agora vamos dar uma olhada mais de perto em outra estátua famosa. Para ver essa pessoalmente, você terá que voar até Roma e visitar os museus do Vaticano. Essa estátua para a qual você está olhando é uma representação clássica de César Augusto. Caso não saiba, ele é importante porque foi o fundador do Império Romano e o primeiro imperador de Roma. Essa escultura que você está vendo é chamada de Augusto de Prima Porta. Talvez você a tenha visto antes, provavelmente em um livro de história. A questão é que ela é sempre retratada em sua forma de mármore branco. Mas, de acordo com o achado arqueológico da década de 1860, a estátua original era muito mais colorida do que isso. De acordo com arqueólogos, a estátua de Augusto de Prima Porta tinha uma túnica carmesim, armadura amarela e um manto roxo. É importante ter em mente que as tintas não eram feitas artificialmente como são hoje. Os artistas só conseguiam produzir cor a partir de recursos naturais. O roxo, por exemplo, era uma cor extremamente difícil de fazer. Eles derivavam o roxo do muco de uma espécie rara de caracol, o que significa que qualquer um que usasse a cor roxa para pigmentar sua arte e suas roupas era poderoso e rico. Bom, isso parece prova suficiente para mim de que estátuas antigas nem sempre eram brancas. Mas, como podemos julgar pela aparência dos nossos museus modernos, não parecia haver interesse suficiente na comunidade artística para explorar ainda mais a policromia em estátuas antigas. Mas lembra-se daquele arqueólogo de quem falamos? Brinkmann. Bom, ele tem coletado dados sobre policromia desde a década de 1980. Em certo ponto, ele até começou a fazer réplicas coloridas de tais estátuas. A tecnologia usada está longe de ser simples. Para reconstruir essas antigas obras de arte, Brinkmann faz uma cópia de gesso 3D delas. Então pinta tudo à mão com a ajuda de sua esposa. Para descobrir quais cores foram usadas nas esculturas originais, Brinkmann usa luz UV. Certos pigmentos brilham sob a luz UV, expondo vestígios que, de outra forma, seriam invisíveis.
Vamos pegar esse arqueiro colorido como exemplo. Olha essas cores. Essa peça é a reconstituição de um arqueiro de mármore no traje de um cavaleiro. Para esculpir com precisão o arqueiro, os restauradores tiveram que pesquisar muito sobre a história da região onde a obra de arte foi originalmente encontrada, já que as cores têm um significado cultural. Isso, com a tecnologia UV, permitiu a reconstrução que agora você pode ver. Parece muito longe da ideia que temos do que os gregos faziam, mas é exatamente como o original. De acordo com Brinkman, não devemos ficar tão surpresos com o fato de as civilizações ocidentais antigas terem usado cores brilhantes para retratar suas realidades. Afinal, romanos e gregos foram fortemente inspirados pelas obras de arte da civilização egípcia, da antiga Mesopotâmia e da Ásia. Por exemplo, se você olhar para a famosa esfinge egípcia, pode ser levado a acreditar que ela sempre foi assim. Mas não é o caso. Estudos modernos e reconstruções virtuais do monumento nos mostram que ele era muito colorido. Acredita-se que o corpo da estátua tenha sido pintado de terracota, enquanto o cocar real que circunda a cabeça deve ter sido dourado e azul. Todas essas eram consideradas cores importantes nos tempos egípcios, e só era adequado usá-las para retratar um faraó. O bebê do tiranossauro era adorável. Pronto, falei. É difícil imaginar essas duas palavras na mesma frase. Mas vamos lá. Mesmo o grande e temível Tiranossauro Rex não saiu de seu ovo grande, assustador e plenamente crescido. Em seus primeiros meses na Terra, o bebê tiranossauro era uma bola de penugem fofa do tamanho de um peru. Era como um pássaro estranho saindo de um ovo enorme. Comida insuficiente, ambiente perigoso, asteroides. Os pobres bebês tiranossauros eram tão indefesos e fracos que apenas metade deles chegava à sua primeira festa de aniversário. Os cientistas acreditam que sua penugem estava lá para mantê-los aquecidos quando ainda eram pequenos e vulneráveis. Além disso, os ajudava a se camuflarem e ficar seguros. Os bebês tiranossauros ainda não tinham dentes grandes e afiados, então eles se alimentavam principalmente de répteis e insetos menores. Os bebês tiranossauros cresciam muito rapidamente. Eles ganhavam até 3 quilos por dia. Ei, eu passei por isso. Não, na verdade não, apenas tenho a impressão. O fato mais estranho sobre eles, quando eram pequenos, seus braços pareciam totalmente normais em comparação com o corpo. Mas quando na forma adulta, seus pais eram super famosos, estampados em camisetas, filmes e a melhor fantasia de Halloween de todos os tempos, na minha humilde opinião. Mas o Tiranossauro Rex que conhecemos e amamos realmente não existia. Em primeiro lugar, velocidade. Eles não eram tão rápidos. No cinema, é impossível fugir deles, mesmo que o caminho esteja livre e você esteja em um carro bom. Previsões anteriores eram de que tiranossauros poderiam correr a algo próximo de 10 a 48 km por hora, o que é... uau! Mas pesquisas recentes mostram que eles só podiam atingir cerca de 20 km por hora. Qualquer coisa além disso teria quebrado seus ossos enormes. Então relaxe, depois de alguns meses de treinamento, até mesmo o viciado em televisão mais dedicado poderia se livrar dos dentes afiados desse monstro. E o que dizer do nosso bom amigo estegossauro? Ele viveu cerca de 150 milhões de anos atrás, então nem teve a chance de conhecer aqueles lindos bebês tiranossauros. Eles apareceram muito depois. Todos nós reconhecemos esse dinossauro, é aquele com aquelas placas verticais esquisitas nas costas. Às vezes elas tinham até 1 metro de altura. Daria para se esconder atrás de uma. Os cientistas ainda não sabem realmente por que eles tinham essas placas, mas acreditam que o estegossauro poderia regular o fluxo sanguíneo através delas, funcionando como um enorme termostato ósseo. Também se acredita que esses dinossauros poderiam usar o mesmo sistema para controlar a cor da pele, dependendo se queriam ter uma boa aparência ou parecer assustadores. Soa impressionante, né? Bom, pelo menos algo sobre eles é impressionante. Essa pobre criatura tinha um cérebro que pesava um pouquinho mais do que uma bola de tênis e era do tamanho de uma noz. Isso é como o cérebro de um cachorro no corpo de um hipopótamo. Troodonte foi um dos dinossauros mais inteligentes. Um sujeito grande e versátil, excelente caçador, visão estereoscópica, 2 metros de comprimento e um cérebro que simplesmente não para. Que interessante! Os restos mortais do Troodonte foram uma das primeiras descobertas de dinossauros na América do Norte. Um dos membros mais estranhos dos dinossauros era definitivamente o Sus... vamos apenas chamá-lo de Su. Se você o encontrasse, sentiria como se estivesse olhando para um grande rato peru com um corpo super peludo.
pode ser o avô perdido da preguiça terrestre moderna. Seu amigo, o Pegomastax, definitivamente não ficava para trás em se tratando de características estranhas. Ele parecia algo entre um porco-espinho e um papagaio. Mas não diga isso na cara dele, ele tinha alguns dentes pontiagudos que se afiavam uns contra os outros. O maior e um dos dinossauros mais pesados conhecidos foi o Argentinossauro. Ninguém jamais encontrou um esqueleto dele completo, mas essa fera devia pesar cerca de 100 toneladas e ter cerca de 40 metros de comprimento. Compare-o com o maior animal que temos agora, a baleia azul. Ela tem apenas 30 metros de comprimento. Quando alguém fala dinossauro, você provavelmente imagina alguma criatura grande como um edifício, que poderia usar uma árvore como palito de dentes. Alguns deles eram gigantescos, é verdade, como aqueles dinossauros de pescoço longo e cauda longa. Essas coisas eram tão compridas quanto um avião. Mas muitos deles eram pequenos e leves. Alguns eram do tamanho de pombos. O menor esqueleto de dinossauro já encontrado foi um minúsculo lagarto-rato. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Assim era mais fácil para eles manter o equilíbrio durante a corrida. Mas eles não arrastavam a cauda pelo solo. Os dinossauros se mantinham muito ativos e eram bastante rápidos, então mantinham a cauda no ar a maior parte do tempo. Mesmo que aquele asteroide tenha eliminado a maioria deles, muito DNA de dinossauro sobreviveu e se transformou em animais que conhecemos hoje, como pássaros. A primeira vez que alguém pensou em ligar os dois foi depois que se descobriu um pássaro primitivo na Alemanha, o Zergut. Posteriormente, os pesquisadores classificaram 2 grupos de dinossauros, dependendo do tipo de quadril que possuíam. O primeiro grupo parece bastante familiar, eles tinham quadris de lagarto. O segundo grupo tinha quadris parecidos com os de pássaros. Além disso, muitos carnívoros da antiguidade tinham ossos cheios de ar, algo que os pássaros também têm. Os pássaros podem ser os descendentes vivos dos dinossauros, mas alguns animais realmente testemunharam a era dos dinos. Se ao menos eles pudessem falar. Cobras, abelhas, tubarões, caranguejos, lagostas, crocodilos, baratas, até tartarugas verdes. Todos eles realmente viram dinossauros de verdade. Que inveja, hein? A maioria dos dinossauros carnívoros andava sobre 2 pés. Dessa forma, eles poderiam ser mais rápidos e ter mãos livres para pegar um pequeno lanche. Comedores de plantas caminhavam sobre 4 pés para que pudessem carregar seu corpo pesado. Alguns dos maiores herbívoros precisavam de cerca de 1 tonelada de comida por dia, literalmente. Imagine animais tão grandes que precisam comer uma pilha de vegetais do tamanho de uma casa diariamente. Mesmo assim, um arbusto enorme por dia mantém o médico longe. Será que foi aí que tudo começou? Existem cerca de 700 espécies conhecidas de dinossauros extintos. Parece muito, mas provavelmente não descobrimos todos eles. 5 anos atrás foi descoberto um novo tipo de dinossauro. Tinha esses chifres atarracados logo acima dos olhos, fazendo ele se parecer tanto com o personagem de quadrinhos que o chamaram de Hellboy. Nos anos 90, cientistas descobriram uma cratera na península de Yucatán, no México. Você conhece a história? Cerca de 66 milhões de anos atrás, um meteoro do tamanho do Monte Everest atingiu nosso planeta e encheu a atmosfera com poeira, gás e detritos que causaram uma grave catástrofe climática. Isso desencadeou uma onda de calor e uma onda de choque que subiu para a atmosfera, bloqueando parcialmente o Sol. Fim de jogo. Obrigada por participar, dinos. A Era dos Humanos nunca cruzou com a Era dos Dinossauros. Os dinos desapareceram há mais de 60 milhões de anos, mas eles existiram na Terra por 160 milhões de anos. Os humanos de aparência moderna existem há apenas cerca de 250 mil anos. É uma diferença de 59 milhões de anos. Nem todos os dinossauros estavam de férias no México quando o asteroide atingiu. Eles viviam em todo o mundo. Alguns viviam em desertos, enquanto outros viviam em áreas próximas a rios antigos cercados por densas florestas e rica vegetação. Eles não eram muito exigentes, então viviam em qualquer lugar, até mesmo na Antártica. Mas ela não era coberta de neve naquela época. Ambos os polos tinham florestas crescendo. A maioria das pessoas imagina que todos os dinossauros são verde acinzentados por causa dos filmes. Além disso, geralmente pensamos neles apenas como lagartos gigantes. Os cientistas ainda não sabem muito sobre os tons da pele dos dinossauros, mas recentemente os pesquisadores encontraram algumas evidências de que os dinossauros abrangiam o arco-íris. Um deles tinha anéis brancos e laranja em sua cauda. Dinossauro significa lagarto terrível em grego. Os cientistas costumavam pensar que os dinos eram principalmente de sangue frio, como cobras, lagartos ou outros répteis.
Mas talvez eles estivessem errados nesse caso. Algumas evidências apontam para eles serem de sangue quente como os mamíferos. Em algum momento de 2014, os cientistas declararam que a maioria dos dinossauros era mesotérmica. Um pouco disso, um pouco daquilo. E acontece que muitos deles tinham penas, como o bebê tiranossauro. Isso os ajudava a regular a temperatura corporal. Outra coisa que aprendemos com os filmes e acreditávamos que era real: o som que os dinossauros faziam. Os produtores geralmente misturam vários sons de animais para obter aquele autêntico rugido de dinossauro. O Tiranossauro Rex é geralmente uma mistura de crocodilo, tigre e o guincho de um elefante bebê. E aquela temida respiração do Tiranossauro Rex? Apenas o som do ar passando pelo orifício de respiração de uma baleia.